Boa noite a todos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta noite e vamos falar sobre o Mestre. O que vem a ser o Mestre? Quando nos reportamos à palavra Mestre, sempre nós pensamos no científico, no educativo, mas esse mestre do qual vamos falar hoje é muito importante, porque é o mestre dos mestres. Falaremos um pouco da sua vida, um pouco do seu trabalho e também da opinião daqueles que não o conheceram, mas que de certa forma o reconheceram mais tarde como o mestre dos mestres. Jesus sentiu o peso da responsabilidade da missão que lhe era atribuída. Projetou-se ele das mais altas esferas que conquistou e se revestiu do corpo somático que lhe serviria de uniforme na sua nova etapa de trabalho e pousou os pés na terra. Ele viveu entre os homens, auscultou-lhes os corações como médico de almas. Pesquisou suas mentes e sentiu-lhes as dores, as aflições e, sobretudo, lhes ensinou algo de extrema importância, ensinou-lhes a amar. O Mestre Jesus tinha um semblante triste, porém iluminado, e de seus olhos partiam raios de luz. Os homens não o compreenderam, mas o buscavam e não percebiam em si mesmos o quanto eram insensíveis internamente. Mendigavam a cura dos seus membros inertes, dos seus aleijões, mas não levavam em conta os inúmeros aleijões espirituais que os detinham a caminho da evolução. Imploravam ao Mestre a cicatrização das feridas da carne, sem observar as mazelas do espírito, fruto de débitos do passado, de inúmeras existências. A ignorância proliferava entre eles. Tal era o estado em que se encontrava a humanidade naquela época. E Jesus, o grande mestre, se propôs cultivar esse campo ao fim da sua jornada. O que ele fez? Procurou dedicar-se ao trabalho. Aos pescadores, o Mestre Jesus, ao invés de peixes, pediu que eles se tornassem pescadores de almas. Aos agricultores, falou em semeadura, campos favoráveis e colheitas, deixando claro que tudo aquilo que fosse plantado pelo homem, ele teria que colher. Falou a pastores,
falou em rebanhos, em ovelhas, e deixou claro que somos todos filhos de Deus, todos filhos do mesmo Pai, e que somos todos do seu rebanho, e não permitiria o nosso Pai maior que nenhuma das suas ovelhas se perdesse pelo caminho. Sem modificar as leis, substituiu o olho por olho, dente por dente, para que fizéssemos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a cada um de nós. Condensando o pensamento de todos os filósofos que o precederam na jornada terrestre, afirmou ser necessário nascer de novo através da reencarnação em outro corpo, deixando claro a imortalidade da alma, para que todos aqueles que se perderam no caminho pudessem retornar novamente, seguindo as pegadas do nosso Pai, do seu amor, da sua misericórdia infinita. O Mestre Jesus também pregou a pluralidade dos mundos habitados, deixando claro, por conseguinte, e afirmando que no universo muitas moradas existem, pois o universo é a casa do Pai. A sua doutrina ganhou adeptos que começaram a compreendê-lo e espalharam seus ensinamentos após a sua morte por todos os lugares, por toda a terra. O Mestre Jesus é e continua sendo um alquimista místico, e exemplificou essa verdade quando transformou água em vinho na memorável boda de Caná, transmitindo aos homens a mensagem fantástica de que a mente domina leis que operam pela modificação da estrutura atômica, ou seja, a transmutação da matéria. Vejamos que Jesus nasceu numa determinada data que ignoramos, embora comemoramos o seu aniversário em 25 de dezembro. No entanto, alguns historiadores colocam que não sabemos ao certo e que ninguém soube ao certo se ele nasceu em Belém ou em Nazaré. Mas será que isso importa? Será que tem alguma importância o local onde Jesus nasceu? E em que data? Ele também divulgou algo muito importante quando aqui esteve, que quando pedirmos algo, receberemos,
usando o poder da nossa mentalização. Pregou o amor, intuiu aos homens que o mal por si só não tem existência própria, mas que é somente e tão somente uma eclipse do bem. A ignorância, entretanto, tirana constante dos medianeiros da luz, não poupou esse mestre, e a cruz ele tomou como holocausto. Ele, o mestre, o divino Cordeiro. Ocorreu assim o desenlace e a liberação da energia condensada em seus chakras. As trevas e a consternação espalharam-se por toda a terra. O dia escureceu e desapareceu do firmamento, inclusive do ideal humano. Foi-se o mestre, porém não deixou a humanidade órfã. Seus ensinamentos atravessaram séculos e chegaram aos nossos dias, tão impregnados de poder como foram emanados. E muitos questionamentos ainda são feitos sobre Jesus, o Mestre. Questionamentos bons, questionamentos deturpadores, questionamentos de homens que ainda não o conheceram e não o reconheceram. Vejamos novamente, quando nasceu Jesus e onde? Há muita controvérsia a respeito dessa data e quanto ao local. Quando será que Jesus se fez presente na vida de algumas pessoas? Se fosse perguntado na ocasião a Paulo de Tarso, ele diria que Jesus nasceu no ano 36, na estrada de Damasco, naquele encontro, quando modificou-se Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Públio Lentulus, o senador romano, diria que Jesus nasceu quando ele perdeu a esposa Lívia, sacrificada na arena, juntamente com outros cristãos. Somente assim ele se rendeu e voltou-se para a luz. Em certa ocasião, disse Públio Lentulus: Jesus de Nazaré, falando em voz súplice e dolorosa, foi preciso que eu perdesse o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a doçura de tuas palavras. Não sei, Mestre Jesus,
compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração infeliz. Para Públio Lentulus, Jesus nasceu no ano 64, em Roma, no momento mais doloroso daquela sua existência. Elvídio Lúcius, patrício romano, honesto, mas orgulhoso de suas tradições, era averso ao Cristo e cometeu uma grande injustiça com sua filha Célia, uma jovem cristã que assumiu as consequências de uma trama contra sua mãe para salvar a honra da família. Foi expulsa de casa, mas Jesus nasceu para Elvídio Lúcius no ano 146, próximo à Porta Ápia, no lar humilde de um pregador do Evangelho, tornando-se assim também um cristão. Tassiano, um patrício romano, próspero comerciante, mas implacável combatente do cristianismo, cooperou para o sacrifício de seu próprio pai, Quinto Varro. Mas Tassiano sofreu um acidente trágico, ficou cego, mas foi amparado por um filho adotivo que era cristão e foi amarrado ao lado do filho em um poste para servir de tocha humana. Sem dúvida, o patrício Tassiano jamais esquecerá aquele momento redentor em sua vida, quando Jesus nasceu para ele no ano 258, no anfiteatro romano. A perseguição aos cristãos durou em torno de 4 séculos em Roma. Muitos morreram na cruz, morreram atacados pelas feras no circo, muitos serviram de tocha humana e conheceram Jesus em diversas ocasiões. Foram séculos de perseguição, mas o Mestre nunca deixou de estar ao lado desses cristãos. E nós, que aqui estamos, quando nasceu Jesus para nós, em que lugar? É uma reflexão que podemos fazer.
repensando essa nossa existência e deixando que nossos corações reflitam sobre esse momento tão importante na existência de cada um. E nos lembrando sempre que Jesus é como o sol, nasce todos os dias em vários lugares do mundo, dessa terra que nos acolheu, desse planeta escola. E em todos os dias, Jesus, o Mestre, nasce ao mesmo tempo. Para recebermos a sua luz e seu calor amoroso, resta-nos apenas abrir a janela da alma. E tem sido assim para muitos de nós que somos habitantes do planeta Terra. Essa escola milenar de regeneração. Essa é uma lição que devemos repensar todos os dias de nossa existência. Devemos repensar e acreditar que Jesus nasce nos nossos corações todos os dias. É uma belíssima lição que devemos aprender. Assim, Mestre amado, Mestre divino, Mestre de todos os mestres, aqui estamos nesta noite, agradecendo a oportunidade bendita de termos o conhecimento dos teus ensinamentos, do momento em que aqui estiveste e deixaste para nós as lições do teu evangelho de amor, da tua misericórdia, para conosco e para com todos aqueles nossos irmãos que sofrem, que estão passando por momentos de dor, de aflição. Nós te agradecemos, Mestre Divino, pelos cuidados que tens tido conosco, com os nossos familiares, com o nosso país, com o nosso estado, com o nosso município, nos guardando de todo o mal e estendendo sobre nós a todo momento as tuas mãos de amor, as tuas mãos caridosas, com bênçãos de muita paz e de muita luz. Obrigada, Senhor, por este momento, por aqui estar.